Você sabia que a galera da Agência Experimental de Comunicação aqui da UX está fazendo a diferença de verdade? Em 2022, lançamos o projeto Atitudes do Bem, uma iniciativa que dá visibilidade para instituições sem fins lucrativos e ainda aproxima a universidade da comunidade. Rolou uma roda de conversa bacana entre os voluntários do CVV e nossos estagiários, um bate-papo para compartilhar experiências, tirar dúvidas e principalmente falar de forma aberta sobre como a gente pode cuidar uns dos outros. E os cartazes que estão pelo campus são parte da nossa ação que visa divulgar o trabalho incrível do CVV e também para lembrar que pedir ajuda é um ato de coragem e não de fraqueza. Então fica ligado e acompanha com a gente o resultado dessa parceria. Vem descobrir como pequenas atitudes podem fazer a diferença na vida das pessoas. Como surgiu o Centro de Valorização da Vida? Nós do CVV, nós somos muito gratos pelo convite, através da Milena, a todos que estão aqui, a UX, pela oportunidade da gente vir aqui divulgar a nossa instituição e também divulgar a nossa causa. É necessário que se volte bastante no tempo para saber e para a gente entender como surgiu o trabalho do CVV, que naquela época não se chamava CVV, tinha outro nome. Mas na oportunidade, lá pelo 1950, mais ou menos 1953, tinha um padre anglicano chamado Sir, depois ele ficou Sir, né? Era Shad Varat. O Sir Shad Varat, na época somente Shad Varat, ele foi convocado para encomendar o corpo de uma menina que havia morrido. A menina tinha 13 anos. E ele, chegando lá, ele se sensibilizou com aquele evento, né? E ele perguntou para o pessoal que estava ali do que aquela menina tinha morrido. E então ele recebeu a informação que a menina havia cometido ou morrido por suicídio. Aí já começam as denominações. A gente não fala cometeu o suicídio. Não se usa. O que se usa é morreu por suicídio mesmo. Ele foi para casa e ficou pensando o que ele poderia fazer para ajudar aqueles jovens. Aí ele procurou saber o motivo pelo qual ela tinha morrido por suicídio. Como naquela época tudo era muito fechado, muito restrito, uma disciplina muito rigorosa, principalmente nos padrões londrinos, esta menina tinha tido a sua primeira menstruação e ela não estava entendendo direito o que era aquilo. Ela não entendeu, não tinha orientação de nada e ele não conseguiu chegar até os pais para falar sobre aquilo. Então ela morreu pensando que tinha acontecido alguma coisa que ela não tinha visto, enfim, não veio ao caso. E ele fica sabendo dessa história, ele começou também a levar para as escolas a educação sexual. Mas ele viu que não era suficiente. Então ele comprou um telefone grande, e ele começou a espalhar o número daquele telefone para prestar apoio emocional, sexual, principalmente para meninas. E se avolumou de uma certa forma que ele teve que, além do telefone, ele teve que fazer atendimentos presenciais. A partir daí houve uma evolução no atendimento. Ele começou a pegar pessoas para começar a ele ajudar no atendimento. E aí que começam então os princípios da autoajuda, de como seria essa autoajuda, esse apoio emocional. Uma senhora chegando lá muito emocionada, impactada emocionalmente muito mal, ela pediu que ela sentasse, né, que ele já ia terminar aquele atendimento e iria voltar para atender ela. Quando ela voltou, a moça não estava mais, a senhora não estava mais. E ele ficou preocupado. Aí ele pediu, escuta aquela moça que estava aqui, assim, aquela senhora. Aí o motorista veio e disse, eu já atendi ela. Como assim, tu atendeu? E ela foi embora? Foi. O que tu fez? Eu a escutei e eu dei um abraço nela e ela me agradeceu e foi embora. Então, a partir daí nasceu o princípio da comunicação não violenta. Baseado em tudo isso que eu falei até agora, do Cid Shadwell, eu quero voltar para o Rio Grande, para o Brasil. Um grupo de estudantes de psicologia e de psiquiatria
devido ao grande número de suicídio, de morte entre estudantes, foram para Londres e eles trouxeram para o Brasil o Carl Rogers, que é o que trouxe a comunicação não violenta para cá e a direção centrada na pessoa. E fundaram, em 1962, o primeiro posto do CVV em São Paulo, que foi na cidade de Carral, em São Paulo. E aqui em Caxias, nós completamos agora em maio, nesse mês, 13 anos, devido também a uma questão muito parecida, né? Como é que a pessoa reage quando acontece alguma coisa? Aí a pessoa reage. E foi o que aconteceu e nós estamos aqui há 13 anos. O que é a comunicação não violenta? Trouxe para cá, o Carl Rogers é que trouxe para nós a comunicação não violenta. O que é a comunicação não violenta? Como é que é a abordagem centrada na pessoa? A abordagem centrada na pessoa. É focada no sentimento que a pessoa está naquele momento impactada emocionalmente. Então, não para nós, na ligação telefônica, ou no chat, mas principalmente pelo telefone, não importa para nós a quantidade de lágrimas, ou a altura do soluço, ou o tempo do choro, né, pela ligação, ou também quanto tempo ela está em silêncio. O que nos faz atender, o que nos faz esse serviço altruísta é identificar o que está fazendo ela chorar, o que está fazendo ela sofrer, o que está fazendo ela soluçar, né? E muitas vezes por que ela está num silêncio profundo. Baseado nisso, nesse atendimento da comunicação não violenta, de quem está do outro lado da linha ou quem está no chat ou assim por diante, nós acreditamos que através da compreensão, né, do respeito que eu tenho por você, da confiança que eu tenho por você, que você, com as suas condições, você é o seu próprio facilitador da sua vida. Então, você, no momento que está impactado emocionalmente, principalmente negativamente, você tem condições, você, o ser humano, ele tem condições de sair daquela situação difícil. Como ser voluntário? Como ser voluntário? A Maria está aqui, é uma voluntária nossa, que eu trouxe ela justamente para tentar fazer essa fala sobre o que precisa ser, por que ela entrou para ser uma voluntária. Bom, para ser voluntário do CVV, nós temos um caminho, né? Ele é um caminho, vocês vão dizer, é um caminho longo para ser voluntário. É um serviço nosso muito específico, né? Que a gente tem que ter muito cuidado ao atender uma pessoa. Então, nós temos o site, que a pessoa se inscreve, as pessoas se inscrevem lá no site e preenche aquela ficha, né? Essa ficha vai para regional, porque nós temos assim, a sequência nós temos o local, que é Caxias do Sul, nós temos o regional, que é Porto Alegre, e temos a nacional. Então, essa inscrição vai aqui para a regional, porque a regional é Rio Grande do Sul, né? E nós falamos regional, ela pertence ao Rio Grande do Sul. Então, em todas as cidades, praticamente tem um posto igual ao nosso. A pessoa se inscreve, vai para a regional e a regional distribui para os postos essa inscrição. Eu acolho a inscrição, digo para ele que assim que tiver um curso, eu comunico para eles voltar, se ele aceita ou não aquele horário, aquela data, enfim, né? Então, eu tenho o cadastro dele, assim que sair o curso, nós temos um curso, né, para se preparar para isso, que ele é composto de 12 encontros, uma vez por semana, depois tem mais um estágiozinho, enfim, e até ser aprovado para ser efetivado voluntário, né?
Então, e esse curso, ele vai dar todos os direcionamentos, temos uma apostila, temos um facilitador, tudo. Então, vocês vão me dizer assim, por que tem tudo isso? Porque você entra para fazer esse curso no CVV, você é uma pessoa. Você pode anotar lá, no teu caderninho das anotações, quando tu fizer o curso, ó, eu entrei hoje, eu estou pensando assim, 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 assado e tal. No final desse curso, você vai ver que aquilo lá, às vezes aquilo que você anotou no início é muito banal que você estava pensando. Em relação à formação, às ideias, o que você vai desenvolver com esse curso. Então, a gente às vezes fala, né? Ou você pode... Você não precisa... Se você chegar ao final do curso e você achar que esse voluntariado não é para você, não tem problema. Você se beneficiou daquilo lá porque você sai uma outra pessoa, com outra visão, se tu levar a sério os ensinamentos, né, que esse curso proporciona, né? A importância da comunicação no atendimento. A outra questão importante numa ligação e numa relação de ajuda é a comunicação. Que eu estava olhando ali vários cartazes de como é difícil uma comunicação e, ao mesmo tempo, ela é fácil, desde que ela seja simples e entendível. Então, como nós somos uma rede nacional, tem vários sotaques, várias línguas, várias colocações, e nós precisamos estar atualizados na questão, principalmente aqui no Brasil, né, grande do jeito que tem sotaques de todos os tipos, inclusive quando a gente atende, eles já nos identificam como gaúchos, né? Vocês são gaúchos? Somos gaúchos. Então, dentro dessa comunicação, também nós temos que ter alguns cuidados. E também nós temos um grande detalhe que chama-se respeito. O respeito. Seja qual for a pessoa que estiver do outro lado da linha, seja o que for, e qual for o sofrimento dela, a gente está ali para ajudá-la. Explorando sempre a questão, como foi ressaltado anteriormente, o sentimento que está envolto naquela situação. E o mais importante de tudo isso que a gente falou até agora, a gente não dá nenhum tipo de conselho e a gente não dá nenhum direcionamento para a conversa. A gente apenas trabalha em cima de respostas compreensivas. Porque quem dá conselho e quem dá direcionamento tem a família, tem a avô, tem a avó, tem a tia, tem o professor, tem o educador, tem o orientador, e nós não temos capacidade de dar um conselho ou de dar um direcionamento para a sua vida. Aquele direcionamento quem vai dar é ela própria. Ela sabe já o que ela quer decidir, ela sabe já o que ela quer fazer. É só uma questão do tempo certo, a questão da hora certa. Atendimento aos idosos. E faz bem, né? Tu poder, digamos, atender essas pessoas que estão na solidão. Muitas pessoas, às vezes, de idade, estão muito sozinhas hoje, né? Os filhos casam, têm os seus trabalhos, têm as suas famílias, e as pessoas ficam sozinhas. Então, a gente atende muitos idosos sozinhos e tristes, enfim, né? E tem muita gente que liga para a gente, eles falam, a gente só escuta. E às vezes a gente nem consegue interagir. Aí, quando ela desabafou, ela diz assim: voluntária, muito obrigado por você ter me ouvido, ter conversado comigo. Como? Eu quase não emiti uma palavra, e elas já dizem assim, é a satisfação de tu atender e poder ajudar alguém que está nessas situações de tristeza, enfim, ou de ajuda. Dados sobre o suicídio. Vocês me pediram para falar sobre dados. O importante sobre dados,
nós não trabalhamos muito com dados, porque o suicídio que se conhece é enforcamento, o meios operantes, né? É um tiro, ou é um afogamento forçado, mas tem outros que ficam não muito esclarecidos, do tipo, deu um acidente e morreu 4, 5. Na perícia foi visto que o carro estava bem, que as condições de clima e de estrada estavam bons. Tem a questão também do afogamento. Mas ele comeu, eu não sabia nadar, eu sabia e era raso. E o mais sério e importante, ali a gente vai dar uma informação, é a questão da injeção excessiva de remédios misturado a álcool, né? Então aí entram os fatores protetivos, já estamos entrando nos fatores protetivos. Fatores protetivos nos medicamentos. A questão dos fatores protetivos, se nós pegarmos um remédio, ele vem naquelas bolhas, aquelas cartelas de bolhas. Aquela cartelas de bolhas não é porque é para embalar ou para tornar o produto mais caro. Aquela cartela de bolhas é um fator protetivo para a pessoa que é usuário do remédio. Porque se ele pegar, por exemplo, um remédio muito conhecido, como qualquer que vocês conhecem, Solpidem, por exemplo, ou aquele Rivotril, por exemplo, sem campanha, e você começar a estourar e tomar, quando chega um determinado número de remédios, você não consegue mais estourar. Você perde as forças. Se vocês olharem filmes americanos ou filmes cubanos, os remédios deles vêm num vidrinho. Então é muito comum ele abrir o armário do banheiro, pega aquele vidrinho e derruba tudo. Não tem proteção nenhuma, tu toma quantos você quiser. Então, uma das causas, uma delas, é o uso excessivo assim, de uma vez só, o uso do remédio. Como funciona o atendimento dos voluntários? Então, muita gente, se vocês forem perguntar para hoje, aqui em Caxias nós temos 16 voluntários efetivos, que a gente faz plantão, uma vez por semana. Então, como é regional, a gente cobre as 24 horas do dia, 7 dias por semana. Então, a gente tem todos os horários cobertos, todos os horários tem pelo menos uma pessoa atendendo. Então, o nosso lema é 24 horas, atendimento 24 horas, 7 dias por semana, não tem sábado, domingo, nem noite, né? Então, tem uns que têm facilidade de fazer à noite, outros, eu não consigo dormir direito cedo. Bom, eu faço um plantão das 10 à 1 da manhã, a 1 às 4 da manhã, depois eu pego às 4 às 7 da manhã, né? E quando não ligam para falar de suicídio? Também muito nesta linha de questão do suicídio, questão nós recebemos muitas ligações que não é suicídio. As pessoas não querem se matar. Ela é uma situação de ambivalência. Se eu perguntar aqui para vocês se algum dia das suas vidas vocês já pensaram na morte, vocês estão dentro dos 80% que sim, que a gente já pensou na morte. Mas agora, se eu perguntar se vocês pensaram um meio de morrer, de como você faria para morrer, esse número baixa bastante. Mas tem 17% da população que já pensaram um dia de como fazer isso. Esse é o ideário. Dados preocupantes entre os jovens. E o que nos preocupa, para trazer dados também, os dados estão na SEVES, que é a Secretaria Estadual de Vigilância em Saúde, e aqui em Caxias, é o alto número de suicídio entre jovens. O maior número de suicídio é entre jovens de 15 a 24 anos. Esse é muito forte. Vai precisar me perguntar, mas por que as pessoas fazem isso? Por que os jovens fazem isso? Sexualidade, indefinição de futuro, pressão externa para a pessoa ser pai ou mãe, e estou falando de causa, o que você vai querer ser, filha? Você já pensou? Eu já. O que tu vai querer ser? Eu quero ser professora de yoga. Entendeu? Então, aquilo que tu imagina, médico, advogado, isso aqui. Então, a própria
A pessoa se conduz, ela mesma procura os seus caminhos, e o importante é que ela esteja feliz. Voltando um pouquinho, nós temos já dados de criança de 5 anos, 6 anos. Então, sem sensacionalismo, sem fazer alarde nenhum, por isso que existe o CVV. Porque nós de Caxias atendemos, em média, 1.500 pessoas, 1.500 ligações por mês. São 1.500 ligações por mês. O ano passado nós atendemos 3.500.000 ligações. Experiência da Maria com o CVV. Então, eu fui assim. Em 2018, eu vi um anúncio no jornal. Eu não sei por que eu bati os olhos naquilo lá. Era um anunciozinho, tal. Aí era na prefeitura, enfim, no auditório, ia reunir as pessoas para que aí eu pensei assim, eu vou ver o que é isso, vou ver. E o dia que eu entrei lá, eles explanaram e tal, não, isso aqui é para mim. Eu acho que é o momento de eu ver o que é. E aí foi andando, eu me apaixonei por aquilo. Eu saí literalmente outra pessoa do curso do que eu entrei, né? Quem procura o CVV? Quem são as pessoas que procuram o CVV? Quais são as pessoas que ligam para nós? As pessoas que ligam para nós são pessoas que têm dificuldade em entrar em contato consigo mesmo. São pessoas que não estão entendendo muito bem o que está acontecendo naquele momento. São pessoas que estão movidas por uma questão de solidão muito forte. São pessoas que são movidas por uma depressão, por alguma perda muito forte. São pessoas que têm dificuldade em lidar com perdas. Perda de qualquer tipo, luto, rompimento amoroso, indefinição de futuro, o que eu vou fazer da minha vida. Tem também pessoas com conflitos internos familiares muito fortes, conflitos de gerações muito fortes. E tem coisas que a gente imagina assim, mas na ligação, essa pessoa está sofrendo por isso. Sim, por isso. Porque se vocês conhecem uma lagartixa, algumas pessoas olham para a lagartixa, mas tem pessoas que olham para uma lagartixa e vêem um crocodilo. Então, isso tem que ser respeitado. A minha visão em relação a algumas coisas é uma, a visão de outra pessoa é outra. Então, essa diversidade de pessoas é que faz com que a gente estude cada vez mais. A gente está sempre estudando, sempre se aperfeiçoando, para procurar entender. E o mais importante, que nós não somos psicólogos nem psiquiatras. Por isso que nós precisamos, para nos nivelar, dar uma lenha muito grande, muito forte. Como as pessoas encontram o CVV? E o público descobre como? Bom, também é uma boa colocação. Nós somos muito procurados no Setembro Amarelo, porque nós fizemos parte da campanha do Setembro Amarelo. Não é aquela história do Setembro Amarelo que tinha um menino que comprou um Mustang, que bateu o cara para cima. É mentira. Foi a Associação Brasileira de Psicologia, a Confederação Brasileira de Psiquiatria, o CVV e o Exército, que criaram o mês de setembro. Por que setembro? Amarelo, girassol, vida, sol, saúde. Foi isso que daí surgiu o CVV. Mas, senão a gente procura espaços que nem o de vocês, palestras, cartazes. É uma das dificuldades, é a questão da divulgação mesmo, porque a mídia é cara. Certo? Então, volta e meia a gente faz uns anúnciozinhos pequenos, mas mais é no setembro. E esse evento de vocês aqui, que é Atitudes do Bem, até o título nos interessou muito, e eu gostei muito da oportunidade que vocês nos deram. Eu já faço um chamamento aqui, que a gente precisa de voluntários. Vem aí o Setembro Amarelo, que é o nosso grande... Não temos nem gente, às vezes, para atender a comunidade, né? Esse é o Michel Foucault. O ato de ser voluntário e de ajudar o outro, ele é um ato extremamente egoísta. Como assim? Ele é. Porque quando tu atende alguém, que ela falou, e a pessoa diz muito obrigado, estou me sentindo muito bem, eu me sinto muito melhor do que a pessoa que eu ajudei. Pode crer que é verdade.